Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Gestão em Pauta. Hoje com um assunto sempre atual, planejamento estratégico, com os nossos convidados, o professor Eduardo Bockel e o Gustavo da Damer. A gente vai falar sobre por que planejar, como planejar e como a gente faz hoje gestão sem planejamento. Começo já pedindo para que o professor Eduardo e o Gustavo se apresentem para nós. Bom, André, obrigado pelo convite, o Sescom RS também. Meu nome é professor Eduardo Bockel, eu tenho uma relação muito próxima com o Sescom RS e já estou desde a primeira turma do G+, como professor do módulo de Planejamento Estratégico. Também atuo como auditor do PQC, o Programa de Qualidade Contábil, desde a primeira edição, 2017. Sou formado em Administração e MBA em Gestão também, e atuo como consultor, especialmente nas áreas de planejamento estratégico. Muito bem. Gustavo. Oi, Andréia. Muito obrigado pelo convite, pelo pessoal do Sescom também. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo, eu sou contador, sou empresário contábil na Damer Contabilidade. Há mais de 10 anos na contabilidade, apesar da idade não aparentar. Hoje aqui no Sescom eu sou líder de capacitação. A partir de 1º de junho eu vou estar atuando como diretor de inovação e negócios aqui no Sescom. É um prazer conversar aqui com você sobre o assunto de hoje. Muito bom, né? Então, hoje a nossa conversa tem esse aspecto muito interessante de trazer essa questão mais técnica com o professor Eduardo e essa questão da prática com o Gustavo. Eu já começo perguntando como funciona a questão do planejamento estratégico nas empresas para que ele saia do planejamento em si e realmente se torne execução. Olha, André, a execução no planejamento estratégico é o mais desafiador, né? Sempre. Desde o início em que as empresas começaram a planejar. Planejar é muito fácil. É muito fácil a gente criar ambientes, criar cenários, criar ideias, objetivos. Porém, colocar na prática que é o mais desafiador, né? Então, o planejamento estratégico para a execução, ele exige menos planejamento, né? Aí vale a regra do menos é mais, e muita disciplina na execução, né? O apoio da liderança, a liderança puxando, ter reuniões semanais, acompanhando os projetos, as metas, isso é fundamental. Isso causa uma cadência de dinâmica, né? E acaba, por consequência, gerando a disciplina necessária para que a execução do planejamento estratégico ela não seja absorvida pela rotina. Porque esse é um grande problema, especialmente das empresas contábeis. No dia a dia a gente está com a rotina pegando fogo, ocupando as nossas agendas e acaba até mesmo o contador se envolvendo na operação e acaba esquecendo das ações que vão levar a empresa para o futuro. A questão do operacional e estar na operação, né? E essa tendência a gente está sempre apagando o incêndio, a gente acaba esquecendo do planejamento no dia a dia. E tu diria que os maiores erros em relação a planejamento estratégico seriam quais? Olha, um dos erros assim, que eu enxergo, né, pela experiência de mais de 25 anos atuando na gestão estratégica, principalmente na hora de planejar, é o pessoal não dimensionar a capacidade dos recursos. Será que eu vou ter pessoas suficientes para execução? Será que eu vou ter tempo suficiente? E será que eu vou ter dinheiro suficiente para realmente fazer a estratégia acontecer? Mas tem um erro que antecede isso, que muitos planejamentos estratégicos que a gente enxerga na prática, eles não passam meramente de um planejamento anual de ações e metas que acabam sendo o mais do mesmo. Eu sempre defendo que planejamento estratégico ele precisa ter o foco de reposicionar a empresa. Então a gente precisa repensar marca, qualificação, serviços, atuação de mercado, tecnologia, são projetos que precisam reposicionar. Então existe um erro também no planejamento, onde eu fico só fazendo mais o mesmo e acabo repetindo um planejamento quase que operacional. Sim, na verdade a gente vê isso nas empresas e também nas empresas contábeis, né? O empresário ele passa realmente o dia resolvendo mais urgências, atendendo os clientes, apagando os incêndios, cuidando das demandas e quando percebe está há meses sem conseguir planejar ou executar o que foi planejado. Porque como tu disseste, né, o planejamento estratégico às vezes ele é um pontual e ele acaba sendo feito num momento e ele não acaba sendo vivenciado no dia a dia, né? Gustavo, como que é isso para vocês lá na Damer, assim, como é que vocês fazem o planejamento?
Conta um pouquinho para a gente como é que é a metodologia de planejamento de vocês e como que vocês vão colocando isso na prática e não esquecendo de vivenciar esse planejamento no dia a dia. É um ponto importante, né? Concordando contigo no primeiro ponto, o que acontece? Eu vejo que o planejamento estratégico, todo ano, ele sofre uma melhoria por parte da empresa, um aprendizado. Eu lembro o primeiro planejamento estratégico da Damer, lá em 2021, a gente tinha mais de 30 ações. Quando a gente foi colocar em prática, como é que tu vai ter braço para isso? Tu alinhou com a tua equipe para fazer essas ações, então tu vai a cada ano entendendo mais a lógica do planejamento estratégico. Então, sobre metodologia, a gente faz sempre anualmente, a gente sempre faz ali por setembro, outubro, pensando no ano seguinte. Então, outubro desse ano, de 2026, a gente vai estar pensando em 2027. Então, lá, a gente começa sempre com a matriz SWOT, onde a gente bate as nossas forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Reforma tributária está aí ano que vem, né? Então, vai ser sempre um ponto nos últimos anos que a gente foi relevante. Então, parte dali. Quando a gente identifica, a gente cruza a nossa matriz SWOT, surgem várias oportunidades. Então, a partir dessas oportunidades, a gente cria planos de ação para trabalhar durante o ano. A gente define responsável, a gente define o prazo, a gente define how much, né, o quanto a gente vai gastar, metodologia 5W2H. Tem hoje lá alguém que acompanha vocês, uma consultoria que acompanha e na empresa alguém que é responsável pelo planejamento? Sim, a gente tem a consultora, nossa consultora interna. Ela foi o motivo de a gente iniciar todo esse processo. Foi um grande apoio e ela participa todos os anos com a gente, inclusive mensal, quando a gente faz também o acompanhamento dos planos de ação. Então, é vital uma consultoria, até porque a gente já está tão sobrecarregado do dia a dia, a gente precisa de alguém de fora pensando junto contigo. É ali que surgem as maiores oportunidades. Gustavo, e tu já estava na Damer antes do planejamento estratégico? Sim. E como que tu vê essa diferença, assim, de antes do planejamento estratégico e depois do planejamento estratégico? Quais as principais diferenças que tu observa? A Damer era uma empresa muito que reagia, surgiu a necessidade aqui, vamos fazer. Só que não existia nenhum planejamento. Hoje em dia, a gente está contratando um software agora em abril, a gente contratou, mas a gente já tinha planejado lá no final do ano. Então, tudo isso era planejado. É feito com calma, é feito com orçamento contado. Então, isso são coisas que fazem diferença na vida do empresário. Com certeza. E também na tua experiência, Eduardo, das empresas que começam a fazer o planejamento estratégico antes de ter, né? O que tu vê como uma grande dificuldade para essas empresas? Porque não é só iniciar, né? A gente precisa iniciar o planejamento e esse acompanhamento, porque eu identifico muito, assim, no nosso dia a dia, na minha experiência, começamos o planejamento estratégico em 2015 e foi um divisor de águas. Existia uma empresa antes do planejamento e outra depois, mas a nossa maior dificuldade não foi implantar, foi o acompanhar o planejamento. Porque, como eu venho falando desde o início da nossa conversa, a questão operacional ela toma muita conta de tudo. Então, é importante que a gente respire e esteja sempre com esse planejamento muito embasado. Então, eu te pergunto, qual é essa diferença que tu vê e essa dificuldade de iniciar um planejamento numa empresa que nunca fez um planejamento estratégico? A grande dificuldade, assim, vamos dizer assim, o pontapé inicial para quem busca implantar um planejamento estratégico é principalmente a visão de futuro. Acho que a visão de futuro ela tem que ser alguma coisa que vem da liderança e ela tem que estar, primeiramente, assim, na essência e no desejo e no sonho da liderança ou do principal empresário. A visão de futuro ela não é uma coisa que a gente escreve para colocar num quadro na parede. A visão de futuro tem que ter essência. Onde nós queremos chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Isso precisa ser um desejo ardente dos proprietários da empresa, dos sócios. Se não tiver isso, vai ficar semântica, né? Ou vai ficar um planejamento a nível operacional. Só que tem se falado muito hoje em dia, né, com essa questão das mudanças tão rápidas, um mundo que está com muitas incertezas, como que a gente pode construir uma visão de futuro se daqui a 5 anos o mundo pode ser totalmente diferente, né? Então, a visão de futuro, ela precisa ser de longo prazo, né? Eu sempre uso o exemplo do braço, né? Você tem uma visão de futuro aqui, mas você pode ir mudando a sua estratégia, o seu dia a dia, você pode ir mudando isso a qualquer momento. Isso não impede de você mudar, mas você tendo um alvo
aonde você quer chegar, um alvo mais fixo, que mostra um desejo, que mostra uma vontade da principal liderança, é o principal pontapé para que o planejamento estratégico comece a dar certo. Porque senão depois qualquer vento que venha contrário vai fazer o planejamento estratégico ficar guardado na Essa gaveta. base firme, né? Eu acho que na Covid aconteceu muito isso, das pessoas se entenderem despreparadas, com algo que não foi visto, com algo que não foi esperado. Então tinha de praxe os planejamentos estratégicos, em geral, ser um planejamento por 5 anos. E começou a falar muito sobre não poder mais ser tanto tempo. Eu acho que isso atrapalhou um pouco, isso é uma opinião pessoal, porque acaba ficando com uma visão muito a curto prazo. É evidente que a gente vai ter surpresas, e a gente sabe disso. Há 2 anos tivemos uma enchente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que mudou muita coisa, também não havia planejado. Então é bem isso, assim, como a gente consegue planejar olhando o futuro, mas sabendo que as adversidades são muito rápidas e como a gente lidar. Então, seria a gente estar preparado e considerar no nosso planejamento as adversidades? Então, a grande questão não é nem 8 nem 80, né? O mercado da gestão, o mercado das empresas, ele sempre vive muito em cima de modismos. Assim como foi o próprio home office logo após a pandemia, né? Onde nós tivemos, todo mundo vai migrar para home office, as empresas fizeram testes e algumas viram que não é bem assim, né? Então, quando se fala de planejamento estratégico, considerar as ambiguidades, as mudanças do cenário, às vezes é inimaginável. Ninguém imaginava, por exemplo, em 2019 que a gente passaria pelo que passamos em 2020. Ninguém imaginava em 2023 que a gente passaria o que passamos em 2024, que foi o evento da enchente, né? Agora, como que eu trago isso para o meu dia a dia? Eu preciso ter uma atuação dinâmica no meu planejamento estratégico. Se eu precisar mudar a minha meta, mudar o meu projeto estratégico em detrimento de alguma outra prioridade, porque às vezes surge, a gente pensa muitas questões ruins, Sim. Mas às vezes surge oportunidade. Claro. Às vezes surge, por exemplo, no setor contábil, de repente um parceiro que quer vender a sua carteira de cliente. Não estava no meu planejamento estratégico, mas não porque não está no meu portfólio de projeto que eu vou dizer não, eu não vou querer essa carteira. Eu vou lá, se está dentro do meu foco, da minha visão de futuro, da minha estratégia de crescimento, comprar uma carteira de cliente, eu vou comprar, mesmo que não estava dentro do meu cronograma. Só que daí eu preciso repriorizar outras frentes. Então eu preciso voltar para o meu planejamento de forma rápida e replanejar a rota. E o empresário, o líder seguro e preparado, ele fica mais tranquilo para lidar com o adverso, né? Seja ele positivo ou negativo. Então, acho que essa questão de capacitação de liderança, ela é muito relevante, né? O empresário preparado e ele tendo essa tranquilidade, um planejamento estratégico bem feito, uma capacitação bem feita, ele fica mais tranquilo para o que possa vir, né? Ele consegue lidar melhor com os acontecimentos. E isso também é uma coisa que acontece muito, né? Porque a empresa vai crescendo e eu vejo muito isso, uma liderança às vezes muito sozinha. A liderança muito sozinha para decidir, com ainda dificuldade de delegar. Vocês observam isso no dia a dia? É algo bem comum das empresas contábeis. A gente está aqui falando de liderança, parece que a gente está falando só de empresário, né? Mas dentro da própria empresa, dependendo do seu porte, claro, de empresa, mas tu tem que ter os líderes dentro da tua própria empresa que não são os empresários. É a tua pessoa responsável pelo fiscal, pelo DP, a pessoa que vai tocar contigo, de repente, a gestão que tu vai trazer para perto de ti. E essa é a liderança que a gente tem que capacitar e trazer junto no planejamento estratégico também. Isso é importante. Exatamente, até porque assim, a estratégia sem a liderança, ela acaba não acontecendo. É a liderança da empresa que vai fazer com que toda a estratégia preparada e combinada vá acontecer, né? Então, tu diria, Eduardo, que existe estratégia sem cultura organizacional ou o que a cultura organizacional fomenta para que a estratégia funcione? Isso é um ponto bem importante, né? E ao longo dos projetos, a experiência que a gente foi tendo e também a gente sempre aborda isso na sala de aula aqui no SESCOM, quando a gente fala do planejamento estratégico no curso do G+, a gente sempre aborda o principal ponto é a cultura. Hoje em dia, quando a gente faz algum planejamento estratégico, a primeira coisa é medir a cultura.
É uma cultura muito operacional? Por exemplo, o que o Gustavo trouxe aqui, né? Será que o contador, o dono do escritório, está lá na mesa dele? Quanto que ele envolve as coordenações dos setores no dia a dia para discutir questões, desafios da empresa, que não sejam as questões operacionais, né? Será que ele envolve? Será que existe uma predisposição? Será que as pessoas encontram também dentro da empresa um ambiente em que elas possam dar ideias ou sugestões? Esse ambiente, se ele, por exemplo, planejamento estratégico, não conseguiu alcançar alguma meta, algum projeto falhou, a implantação de um software deu ruim, como que isso é encarado? Será que existe uma cultura de punição por parte do proprietário, do dono do escritório? Se eu tiver culturas dessa característica, vai ser muito difícil eu trabalhar um planejamento estratégico, também na execução. Como que é a cultura da entrega? Será que a cultura da entrega sempre exige dor, justificativa? Eu não cumpri o prazo por isso, não consegui fazer aquilo por aquilo, tal. Será que a minha equipe sempre se justifica? Então não é uma equipe protagonista. Eu preciso ter uma equipe que vai lá, joga o jogo, chuta a bola para o gol, né? Eu preciso ter essa equipe, não só do contador, papel do contador. Então, sem dúvida alguma, a cultura ela é uma das grandes responsáveis por fazer a coisa acontecer ou não acontecer. Eu sempre digo que um escritório de contabilidade que tem uma cultura adequada, com uma predisposição para um bom planejamento estratégico, ela joga o jogo e consegue resultados, mesmo se o meu planejamento no papel não é o melhor. O contrário também é verdadeiro. Sim. Né? Se eu tiver o melhor planejamento no papel, mas o meu time não tem a cultura adequada, a coisa não vai para frente. Seria interessante e até às vezes utópico a gente ter sempre considerar na cultura líderes estratégicos e formação de líderes estratégicos. Mas não é bem assim que acontece no dia a dia, né? Como a gente vem falando assim dessa questão operacional e o líder está mais no operacional. E eu pergunto, é possível mudar uma cultura de uma empresa? Olha, André, quando eu comecei minha experiência, minha jornada no PQC, no Programa de Qualidade Contábil, que aliás é um instrumento fantástico, né, que ajuda a dar um foco, uma direção para os escritórios, que eu sempre faço a provocação, quem começa a trabalhar planejamento estratégico, gestão já não é mais escritório contábil, é uma empresa contábil. Mas quando eu comecei a minha atuação no PQC, lá temos uma exigência que é ter horas de capacitação. E quando eu comecei a dar consultoria para empresas contábeis também, eu comecei a me deparar com algumas coisas que eu não entendia. Como que um escritório contábil não tem horas de capacitação para a sua equipe? Então, o PQC, por exemplo, é um instrumento que ele começa a mudar a cultura. Por quê? Ele provoca a importância da capacitação. E aí a gente vai um pouco mais longe, não só técnica, né? Porque é muito fácil eu colocar o pessoal a se capacitar em questões de mudança de regra da Receita Federal, mudança de uma plataforma, enfim. Agora, colocar o meu time, principalmente a liderança, para discutir e aprender gestão, competências diferenciadas, aí que mora a grande estratégia, a grande possibilidade de mudar a cultura. Respondendo a sua pergunta, sim, é perfeitamente possível mudar a cultura. Porque a gente observa hoje culturas muito arraigadas ainda, né? Que se estabelece às vezes na figura de um dono ou do líder, ou às vezes a questão da dificuldade. Muitas pessoas falam assim, por que a empresa sabe o que tem que fazer, mas não muda? Obviamente, porque tem crenças, tem situações, não é tão simples assim mudar. Mas a gente pensando em capacitação e pensando na dupla que a gente trouxe aqui hoje, o professor Eduardo e o Gustavo, a gente pensando um pouco na capacitação feita aqui no programa G+, aqui do Sescom, qual foi o ganho que teve, Gustavo, o G+, para a Damer, né? Como é que tu vê esse programa, que é mais uma ferramenta, que é mais uma mão que a gente tem para trabalhar a gestão, para a gente poder estar capacitando as nossas lideranças? O G+ está indo para o 4º ciclo, né? 4º ciclo de curso. A Damer participa desde o primeiro. Eu participei junto com a Silvia, com a minha mãe no primeiro. Foi um grande orgulho ser aluno junto com ela, né? E ele já foi uma mudança muito grande. Foi ali por 2023, se eu não me engano. A gente já tinha planejamento estratégico, a gente já tinha muita coisa de gestão. Só que a gente, de novo, sentar para olhar do zero e recomeçar tudo foi muito importante para nós. Esse foi o primeiro ciclo.
que a gente fez um super projeto, acho que depois a gente pode falar depois sobre isso. Só que o que mudou para nós, os G+? A gente entendeu, principalmente, que não é só nós que tem que participar, a gente tem que colocar as nossas lideranças ali dentro. E hoje, em todo o planejamento estratégico, em todo o orçamento da Damer, a gente já prevê que no G+, vai ter um colaborador da Damer participando. Seja ele uma pessoa que já está na liderança hoje ou é uma liderança futura que a gente já está pensando nisso. Perfeito. Então é isso que mudou para nós. O G+, é um programa do SESCOM, que é um programa de capacitação de gestão, né? Eu acho importante a gente falar isso, de gestão em vários aspectos, assim, porque às vezes a gente fala em gestão, pensa só em liderança, só em planejamento. É um programa bem amplo e, como a gente falou na nossa conversa, a questão da segurança do empresário, a segurança do líder, que às vezes ele é muito sozinho. Em programas como esse, ele está num ambiente seguro para troca, para aprendizado. Eu também fui aluna do G+, dessa última edição, e com certeza, assim, na minha experiência profissional, às vezes a gente cansa um pouco. Então a gente está cansado, fazendo mais do mesmo, a gente acaba repetindo coisas e fica um pouco mesmo já, vou dizer assim, sem vontade. E o G+ trouxe, agora é uma experiência muito pessoal, o G+ trouxe para mim essa vontade de fazer diferente, de fazer mais. Era muito engraçado porque a cada aula eu ficava mandando WhatsApp para minha assistente, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer, e realmente houve muitas transformações. Mas acho que a gente pensa assim, em questão de planejamento, dentro do planejamento, ter sempre uma visão de capacitação. O G+ é uma oportunidade de capacitação. Eu queria que tu falasse também, Eduardo, um pouquinho da tua experiência como professor e o que tu viu desses empresários que estavam ali participando desse programa. Olha, André, eu poderia dizer que, já estando desde a primeira edição do G+, a qual eu agradeço sempre o convite por poder participar, mas eu poderia afirmar que não existe aluno que não passa pela capacitação do G+, que não sai dali transformado. E até porque é um curso de curta duração, digamos assim, não é um curso técnico, não é uma graduação, mas ao mesmo tempo ele tem uma boa carga horária considerável, né? Não é um curso de 2 horas ou 3 horas, e que tem vários professores atuando, vários módulos. A gente fala sobre planejamento, a gente começa fazendo um diagnóstico, e esse diagnóstico eu tenho conduzido, aplicado, e é muito legal porque já é um primeiro se dar conta de onde nós estamos. Tem uma frase que eu acho muito legal, que diz assim: só conhece a ilha quem sai dela. Então, só conheço a minha empresa de fato quando eu saio dela e vou lá numa sala de aula, por exemplo, com o G+, onde eu tenho colegas, parceiros do mesmo setor, e eu começo a ver que a minha empresa não é igual a todas. Alguns problemas são parecidos, mas existem empresas contábeis que atuam no mesmo setor que fazem diferente. Esse é o primeiro se dar conta, porque o G+, ele tem essa proposta, a gente aprende muito também com os colegas. Sim. A gente troca muita Com ideias, certeza. né? E a gente já começa se dando conta, poxa, peraí, mas aquele colega fez uma pergunta, ele deu um depoimento, deu um exemplo de uma prática que eles fazem na empresa deles. Como é que eles conseguem fazer se eu já estou tentando fazer isso há muito tempo lá no escritório e não consigo? Então, existe alguém que já faz. Então, já é o primeiro despertar. Então, o diagnóstico, ele já é um primeiro, assim, se dá conta. E acho muito legal porque no final do primeiro encontro, quando é o diagnóstico, as pessoas olham assim, nossa, quanta coisa a gente tem para arrumar. E o aluno vem, ele acha que ele já está completo, pleno, ele não precisa vir para o G+. O empresário pensa, não preciso mandar porque a gente já sabe tudo, a gente já faz tudo. E é um primeiro despertar. E no final do G+, cada aluno, ele assume o compromisso, já no início, de entregar um projeto. E a gente encerra o curso, cada aluno apresentando o projeto que fez. E a gente vê projetos maravilhosos que são aplicados dentro da própria empresa. Então não é um curso que vai fazer um TCC teórico. O próprio empresário que envia os seus gestores, ou ele mesmo vem para o G+, ele tem um ganho com esse projeto aplicado na própria empresa. Porque a questão da capacitação, e o G+, ele faz isso, ele potencializa muito a questão da gestão. Eu acho que o fundamental ali é essa questão prática. Sem dúvida, o projeto, o desenvolver o projeto na escolha,
diversos módulos, ele faz algo que é o que a gente precisa, né? Que é sair da teoria só e trazer para a prática, que o planejamento estratégico tem isso também, né? Às vezes ele é muito na teoria, ele está muito ali planejado e a gente não executa. E o G+, ele tem essa condição de capacitar com prática. E quando tu falaste ali do diagnóstico, eu acho que o se dar conta ali também, a gente pode se dar conta das diferentes fases das empresas. Então tem empresas muito diferentes, tem empresas que já estão há anos com planejamento consolidado, empresa que nem sabe o que é um planejamento e pensa que planejar só é vou pensar no que vai fazer, então aprende isso estruturado e as trocas elas são muito grandes, né? Porque até essa empresa que já tem tudo muito estruturado aprende muito, até porque começa a ver a base, começa a ver o básico. Então realmente assim esse primeiro momento de se dar conta é muito interessante em relação ao planejar, né? Gustavo, como que foi para ti assim, quando tu te deu conta do como vocês estavam, né, no planejamento e como é que vocês estavam lá na Damer e essa troca toda, o que tu mais aprendeu vendo a questão da troca e que tu aprendeu com essa troca no G+? Eu poderia te dizer que a troca entre colegas é a primeira coisa que a Damer faz hoje. Estamos com uma necessidade interna de um software. Vamos para a parte operacional. Quero olhar algum sistema para o fiscal. Eu vou lá trocar uma ideia com a Método, com a Andrea. Eu vou trocar uma ideia com outro colega. É a primeira coisa que a gente faz hoje. E esses amigos, esses colegas que a gente faz, que não são concorrentes, no G+, eles são para a vida toda. Vocês ainda vão se encontrar aqui em eventos do Sescom e vai fazer a diferença para vocês. Então, isso é uma coisa muito importante. Acho que essa ideia, né, de trazer uma gestão e uma visão estratégica para a gestão, ela é fundamental. E aí se trabalha liderança, se trabalha processo, se trabalha marketing, enfim, os diversos módulos, né? Eu acho que um dos grandes diferenciais também seja justamente a gente sair do conteúdo para essa troca de experiência e aplicação do dia a dia nas empresas. Pensando ainda e falando um pouco de planejamento, falando dessa questão da capacitação e a gente pensando nessa estrutura do G+, assim, Eduardo, e nós estamos falando de troca e a gente fala de parceria, porque somos sim empresas concorrentes, mas a gente também já entendeu que sermos parceiros nos fortalece e faz com que a gente consiga fazer uma gestão melhor e mais dinâmica. E pensando nessas empresas, assim, hoje tu diria que as dores empresariais, elas são as mesmas? Quais são as dores empresariais que aparecem com mais frequência? Eu diria assim, André, acho que as dores, cada empresa tem as suas, né? A questão do operacional, a questão da cultura, ela é muito presente, a parte de gestão de pessoas que engata com cultura, mas eu acredito assim que a maior dor é a gente não conversar sobre o que vem por aí. Sim. Né? Porque conseguir ter o resultado que eu tenho hoje é fruto do que eu já fiz. E passado é passado. A gente tem que valorizar, respeitar a cultura que nos trouxe até aqui, mas eu acho que a maior dor que o empresário muitas vezes não enxerga é o mundo que está em transformação. E isso não é só o setor contábil, mas especialmente no setor contábil, é tecnologia, é falta de mão de obra, é gerações novas com um pensamento diferente, que tem valores diferentes muitas vezes do que nós que já estamos lá na empresa. Então, a principal dor é não falar sobre esse futuro. E quando a gente fala de planejamento estratégico, é olhar o que está por acontecer. O que eu preciso mudar na minha empresa para dar uma continuidade nesse negócio, né? Existem várias metodologias, mas uma das últimas que está em moda, que está preocupando as empresas é justamente continuidade do negócio. Né? Como eu asseguro a continuidade do negócio frente a tantas mudanças? Porque o mundo desde que há mundo sempre mudou, né? E às vezes a gente ouve empresários mais resistentes a algumas mudanças justamente usando este argumento. Ah, mas sempre houve mudanças, sempre mudou, mas nunca mudou tão rápido. A gente está sempre, a sensação que a gente tem é que a gente está sempre atrasado, porque está sempre mudando, muda tudo muito rapidamente. Então a gente tem que olhar para o passado sim, como história, como valor, porque é importante a gente saber como a gente chegou até aqui, né?
mas sempre vendo que há muitas mudanças, há muitas coisas que a gente tem que estar aprendendo, enxergando, olhando e ser aberto também a isso tudo, né? E pensando nisso, assim, nessas transformações, porque é muito importante que a gente entenda toda essa questão do planejar, do executar para transformar. E a gente se transformar como pessoa, como empresa, como sociedade. E eu te pergunto, Gustavo, dentro dessa tua jovem liderança, da tua jovem experiência empresarial, pensando nesses cursos de capacitação que a gente faz, o que tu acha que muda primeiro, depois de um planejamento? A empresa ou o empresário? Não, primeiro o empresário. Primeiro muda a mentalidade. Ele muda e aí sim a empresa pode mudar. Mas e essa transformação toda que teve para ti, né? O que tu traz pessoalmente disso, pensando esquecendo um pouco o teu lado empresário e só o teu lado pessoal? Como que tu vê esse crescimento? Eu acho que todo dia a gente tem alguma transformação, né? E a gente conseguir ter esse crescimento pessoal, a gente vai conseguir trazer esse crescimento para a empresa. Sim. É um trabalho diário. Não vou conseguir te trazer nenhum exemplo prático, mas eu acho que tudo começa com tu aprendendo alguma coisa. Então, lá no começo tu estava no colégio, depois tu evoluiu para a faculdade. Tudo isso é uma construção pessoal que vai dar resultado na empresa. Isso eu te garanto. E deixa eu te perguntar também, assim, hoje tu muito jovem, e é importante, né, Eduardo, a gente jovem, mas não tão jovem como o Gustavo, né? Os jovens fomentando as questões de gestão, tu participando de uma entidade, o que que isso traz para ti? E eu pergunto assim, já estava no planejamento da Damer tu fazer parte da entidade, tu fazer parte desse lado tão social, porque é tão importante para a sociedade Já. nessa doação? Já Já. estava no planejamento? Estava no nosso planejamento em 2022, se eu não me engano. A Paula não era nem presidente ainda, acho que ela estava recém assumindo como vice-presidente e eu pensava, eu participar? Eu não quero. E hoje eu vejo o quão gratificante é a gente trocar, eu reforço muito, essa troca com colegas é muito forte. O que eu tenho hoje com o meu pessoal do Geração E, o que eu tenho hoje com todos os associados do Sescom é algo muito legal. É muito legal estar junto com colegas e pessoal que pensa junto contigo, tudo empresário contábil. Sim. É as mesmas dores, com culturas diferentes, e vocês podem se apoiar muito. Então, sim, já estava no planejamento da Damer, eu não pensava nisso, e um ano depois tudo mudou, né? Quando a gente começa a participar aqui dentro. É um ambiente muito acolhedor, né? Aqui do Sescom, tu se sente bem com os colegas, tu se sente bem com a equipe do Sescom. Tudo isso começa a gente participando. Sim. E me diz uma coisa assim, quando tu começaste, né, a entrar nesse mundo empresarial e tu começou a saber, estudar, se capacitar sobre gestão, o que que foi algo que te surpreendeu assim? Tu disse, eu pensava desta forma e hoje eu vejo de uma maneira completamente diferente. Teve algo que aconteceu assim? Eu acho que o mais forte é a questão da concorrência, porque todo mundo que está de fora pensa assim, contador é concorrente. Quando a gente chega aqui, não, tem minha colega. E a gente vê o quanto a troca é importante, né? O quanto a gente cresce Sim. com essa troca. Sim. Isso é muito legal, assim. E nas mudanças práticas que foram implantadas, teve alguma, assim, que tu considerou a mais relevante? Eu vou só começar respondendo que foi o PQC, tá? Tá. Eu vou te responder isso porque a equipe fala que é o PQC. Foi o que eu ouvi em março, a gente teve a premiação, foi o que a equipe mais falou. A Damer é uma antes e depois do PQC. A Damer sempre foi uma empresa familiar. O que mudou então? Mudou o nosso foco, nosso pensamento. Em 2018, quando a gente começou no PQC, a gente ainda não tinha planejamento estratégico, mas é tudo uma estradinha que tu vai crescendo. Começa como participante, começa a ter tua primeira auditoria, avaliação, né? Então, isso tudo vai criando maturidade para a empresa. Então, acho que o principal, se pudesse pontuar, porque teve muita coisa, né? Que a gente passou desde 2018. Mas eu acho que foi a entrada no PQC. E eu acho interessante, assim, né? Eu acredito muito nessa questão do rito para a cultura. Então, há muito rito na empresa que fortalece ou enfraquece uma cultura, né? No caso da Damer, a grande transformação foi o PQC. No caso do Grupo Método, a grande transformação foi o planejamento estratégico. Existe uma empresa antes e uma empresa depois. Eu acho que a questão de identificar papéis, ter realmente um objetivo traçado, que eu vejo, Eduardo, no meu ponto de vista, a maior dificuldade das empresas hoje é ter um objetivo e conseguir trazer a equipe junto para esse objetivo.
E é o que o planejamento estratégico, de uma maneira muito simplificada, acaba trazendo, né? Como se tu tivesse um norte e tu tivesse caminhos para que se atingisse aquele norte, né? Existe uma frase que diz, né? Quem se abre ou quem abre a mente para uma nova visão, a mente nunca mais volta ao tamanho anterior. Pegando assim, exemplos de participação ou do programa de qualidade contábil, no G+, nas trocas, nos grupos, nas lideranças aqui do SESCOM, a pessoa ela acaba enxergando coisas diferentes. Seja em sala de aula ou no momento do cafezinho, porque ali também é um momento de grande troca. Quando eu troco, enxergo coisas diferentes, eu volto para a minha empresa com um olhar ampliado. E a minha exigência ela começa a mudar. Vamos pegar um exemplo. Um escritório contábil, de repente você tem aquele contador que tem o ritual de chegar todo dia de manhã, abre o escritório, senta na mesa dele, sai no final do expediente, cumprimenta os colaboradores, despacha as questões que tem ali em cima da mesa e acabou. É um ritual, define uma parte da cultura. Agora, de repente, ele enxerga que fazer reuniões com a equipe, seja mensal, seja semanal, para começar a discutir desafios, trabalho a ser feito, começar a medir o trabalho, os prazos de entrega, e ele começa a enxergar que a equipe dele pode mais. E ele começa a imprimir uma mudança de cultura na empresa e automaticamente começa a mudar os resultados. Aparecer resultado melhor é uma questão de tempo. Sim. Mas eu preciso começar a semeadura. E a semeadura eu preciso preparar o solo. O que é preparar o solo? É ampliar o conhecimento. Hoje a gente falou muito, né, sobre a questão do planejamento estratégico e de como é importante a gente tentar sempre estar olhando para o futuro, mas não com a intenção de prever o futuro, mas com a intenção de estar preparado para esse futuro que está vindo, né? Então, assim, a gente entende que planejamento estratégico ele é muito sobre direção, sobre clareza e sobre capacidade de execução. Nós estamos chegando no final da nossa conversa, que na verdade passou super rápido e a gente sempre entende que é muito rápido e a gente não sabe se contempla tudo, mas a ideia é realmente a gente trazer experiências de gestão, trazer experiência para as nossas gestões, né? E pensando em planejamento estratégico, Eduardo, eu queria que tu deixasse uma palavra final para a gente sobre a questão do planejamento e a importância dele. E Gustavo, depois tu também faz isso para a gente, por favor. Bom, eu sempre digo que cada empresário ele tem algo que ele construiu, que é a sua própria empresa, né? Ali ele tem um patrimônio, um ativo, seja tangível ou intangível. Ele tem um capital. O cuidado sobre esse capital, a preocupação de como essa empresa vai estar no futuro, está na cabeça de cada empresário. Alguns podem estar nos assistindo que se preocupam mais e talvez vão buscar o SESCOM para alguma oportunidade, para alguma ajuda, e talvez outros vão enxergar que ainda não é o momento, né? Mas o recado final que eu quero dar é: cada empresário tem que fazer a sua reflexão sobre onde está agora, sobre quais são os desafios para o futuro e quão preparado ele está. De repente, ele está muito bem preparado para o futuro que ele visualiza e talvez ele precise de ajuda. E se ele precisar de ajuda, o SESCOM, por exemplo, é uma das oportunidades. Com certeza. Gustavo. Criando uma analogia, o que é hoje o ser humano sem o GPS, sem o mapa no carro? Nada, né? Esse é o planejamento estratégico. Se tu ainda não tem, ou se tu tá engatinhando, tu tem que tocar ficha nisso. É a primeira coisa. Porque em outubro, em setembro, tu vai fazer esse planejamento estratégico pro ano seguinte e tu vai ter ele como teu guia. Tu vai saber quais são as ações que tu tem que fazer, tu vai saber por que tu tá fazendo isso, qual é a meta do motivo disso. Então eu vejo que o planejamento estratégico para a Damer, ele é esse mapa. E ele é um mapa não só para nós diretores, não só para a liderança, mas para toda a equipe. Porque tem que ter também o compartilhamento com a equipe do que vocês querem fazer. E é isso que dá o match com a cultura. Perfeito, né? Então, a gente vê hoje que, na verdade, nossas maiores dificuldades não são conhecimentos técnicos, não são, na verdade, o que a gente conhece, o que a gente sabe, mas é a gente parar, refletir, estruturar e trazer estrategicamente todos esses conhecimentos para o nosso negócio. Quero agradecer, então, a presença do professor Eduardo Boca, do Gustavo da Damer, por mais essa edição do Gestão em Pauta. E também avisá-los que o programa G+, está com as inscrições abertas e se você tiver a oportunidade, aproveite,
porque é um programa incrível para troca, aprendizado e conhecimento. Um abraço a todos, obrigado à equipe que nos ajudou a fazer essa edição tão incrível e até o próximo Gestão em Pauta.